Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o fanatismo político do pastor chiliquento Silas Malafaia tem gerado algumas insatisfações entre aliados de Bolsonaro. Inclusive, tem uma turma criando uma teoria da conspiração para tentar entender por que o pastor tem atacado governadores que são pré-candidatos, digamos assim, à presidência, incluindo Tarcísio, que foi atacado, sim, pelo Malafaia nesse evento lá que aconteceu no último dia 3 aí. Então vou trazer essa teoria que eu nem concordo muito. Eu acho que tem um outro motivo por trás que a gente vai observando aqui e ali nos comentários e também, né, na fala de alguns políticos, incluindo o Valdemar da Costa Neto. Vamos trazer detalhes sobre isso e também dizer que o governo Trump deu de bandeja aí um presentaço para autoridades brasileiras, né, encorparem um inquérito que pode levar Eduardo Bolsonaro para a cadeia. Isso se ele voltar para o Brasil, já que duvido que os Estados Unidos, né, vão extraditá-lo. Vamos trazer detalhes sobre tudo isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos trazer aqui então que o pastor Silas Malafaia tem radicalizado cada vez mais aí o seu discurso e recentemente na manifestação na Paulista partiu para cima de Tarcísio de Freitas e de outros governadores bolsonaristas que não foram no ato. Lembrando que nenhum compareceu naquele ato, nem o Tarcísio, que tinha um exame para o mesmo dia e mesmo horário, exame na tireoide, e o Malafaia ficou pistola com isso. Os outros, né, nem explicação deram aí, só simplesmente não foram mesmo. A gente sabe que muitos estão aí, né, tentando agradar o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, né, tentando não se complicar com o chamado centro, porque o centro não apoia tanto assim essa radicalização bolsonarista. E aqui ó, a matéria vai dizer que aliados próximos do governador de São Paulo, Tarcísio, dizem nos bastidores desconfiar das intenções do pastor Silas Malafaia ao atacar outros presidenciáveis da direita em nome da defesa de Bolsonaro. Para esses aliados de Tarcísio, os ataques podem fazer parte de uma estratégia de Malafaia para tentar ser ungido por Bolsonaro como candidato ao Palácio do Planalto em 2026, caso o ex-presidente siga inelegível. Aliados do governador paulista ressaltam que nas redes sociais o pastor tem focado em postagens sobre política, sobretudo em defesa de Bolsonaro, deixando o tema religião em segundo plano. Olha, eu diria que em terceiro plano. Você quase não é mais religião nas redes sociais do Malafaia. Daqui a pouco não é nem um pastor Silas Malafaia mais. Vamos falar o quê? O influencer Silas Malafaia? Aqui vai dizer mais que, procurado pela coluna para comentar o assunto, Malafaia foi taxativo e disse: não sou candidato a nada, só não sou omisso e covarde. Ei, ai, ai, afirmou sem citar nomes. Bom, e aqui o natural é acreditar no Malafaia, né? Eu tenho mil divergências em relação ao que ele pensa, divulga, fala, mas me parece que ele de fato não tem pretensão política. Se tivesse, ele já poderia ter se candidatado antes. E não duvido que teria sido eleito deputado federal, dependendo da eleição, senador da República, por exemplo. Então não acho que ele queira disputar a presidência, não. Até porque, mesmo não tendo mandato, o que é confortável. Você tem mandato, você tem que prestar conta, você tem que ser cobrado e tal. Ele acaba tendo influência. Ele vive pressionando. A gente foi recentemente aqui, ele detonando aí o Ciro Nogueira nas redes sociais, que é presidente do PP. Tudo bem, Ciro Nogueira até 2018 apoiava o PT, o Lula, o Haddad, aí depois virou apoiador do Bolsonaro e daqui a pouco não descarte, se algum outro candidato mais ao centro foi eleito, o Ciro Nogueira pula no colo desse outro candidato. Então, assim, e detalhe, Ciro Nogueira, que eu já critiquei aqui nesse canal, a fala dele foi mais ou menos correta ao ficar contra o pedido de impeachment do Moraes. Ele não assinou e o Malafaia partiu para cima dele. Então aqui no canal, pessoal, é assim. Se eu tiver que criticar o Ciro Nogueira, eu vou criticar. Mas se eu concordar com uma fala dele, eu vou elogiar, não tem problema. A gente não tem que ficar assim, peraí, quem falou? Ah, não, eu até concordo, mas já que foi o fulano que falou, eu vou criticar. Não, aqui no canal não é assim. Se alguém dito de esquerda falar uma bobagem, eu vou cá e critico. E se alguém que se diz de direita falar a coisa certa, eu venho cá e elogio. Não tem nenhum problema com isso. E quem acompanha aqui há mais tempo sabe disso também. Agora, o Malafaia, então ele faz essa pressão no Ciro Nogueira, no Romário e em outros políticos. Fica ameaçando, olha, quem não assinar, eu vou soltar uma lista aqui
e vou prejudicar na eleição futura, o povo vai ter que saber. Sem falar que na Câmara dos Deputados ele tem lá um aliado de primeira hora, é meio que até um porta-voz do que é o tal do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, é um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Agora, sobre essa questão aqui dos aliados, o Tarcísio, né, estarem meio que detonando o Malafaia nos bastidores, achando que o Malafaia quer ser ungido pelo Bolsonaro, eu acho que não. A minha ideia é que o Malafaia parte para cima, inclusive do Tarcísio, porque o plano A do Malafaia, a preferência dele é a Michele Bolsonaro. E eu acho que também no Valdemar da Costa Neto. Então, e o Tarcísio acaba sendo um nome forte que atrapalharia os planos, né, de colocar a Michele como candidata à presidência, embora eu acho que a Michele vai disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal com grandes chances de se eleger. E a gente pode ter, infelizmente, em 2027, 3 ou 4 Bolsonaro senadores. O Flávio, que deve disputar a reeleição pelo Rio de Janeiro, a Michele, que deve disputar pelo Distrito Federal, o Carlos, tá, até agora é o pré-candidato por Santa Catarina. Inclusive, agora começou a postar, estou aqui em Santa Catarina e tal. É muita cara de pau do cidadão. E o Eduardo, que disputaria por São Paulo, esse eu acho que não vai, porque se pôr o pezinho aqui vai pra cadeia. Ele sabe disso. Ele sabe que está cometendo crime, todo mundo sabe. E por falar em Eduardo Bolsonaro, vamos trazer aqui uma matéria que vem colocar aí também o Eduardo ainda numa situação mais complicada, e eles deram de bandeja assim, para as autoridades um detalhe muito importante que por enquanto estava na base dos bastidores, esse encontro dele, do Paulo Figueiredo, com autoridades dos Estados Unidos. Agora a matéria vai dizer o seguinte, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram convidados pelo governo dos Estados Unidos a fazer uma nova rodada de conversas com autoridades do governo americano e auxiliares de Donald Trump. Aqui vai dizer que os encontros foram marcados para quarta, dia 13, quinta, dia 14 da semana que vem, em Washington. Os americanos querem ouvir informações atualizadas sobre as questões políticas e jurídicas no Brasil. Eduardo e Figueiredo estão trabalhando para que o governo dos Estados Unidos não aplique sanções aos demais ministros do STF e nem cobrem novas tarifas aos produtos importados do Brasil. As articulações por um endurecimento na aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Moraes, com aperto aos bancos, estão sendo feitas pela dupla. Isso aqui a gente falou já, né, do recuo, que o Eduardo disse que não tem recuo não, mas tem. Ele próprio fez uma postagem depois que é um recuo, mas sem dizer que está recuando. Mas assim, tentando enganar quem acredita neles ainda. E até então a gente tinha notícias veladas desses encontros e tal, agora está aqui, é uma coisa meio que oficial. Então o que vinha sendo mantido em sigilo, que de alguma forma poupavam eles, né? Não, mas que aí quando eles forem condenados, eles vão falar o quê? Não, mas isso é a imprensa que está divulgando. Agora não está aqui uma coisa meio que de cunho oficial que pode complicar ainda mais a situação deles. O Paulo não, né? O Paulo, acho que duvido que ele vai querer voltar para o Brasil. Deve ficar por lá, já está há um bom tempo. Agora o Eduardo deve ter pretensões de voltar assim, até para ver o Paps. Porque o Paps não pode ir para lá, que não tem nem passaporte e vai estar na cadeia em breve. O Eduardo, se quiser visitar e ver o Paps, vai ter que vir para o Brasil. Só corre isso de vir para o Brasil e ser preso. Poderia pedir para o Moraes colocá-los na mesma cadeia, né? Talvez a mesma cela, dividindo ali o espaço. Né? É uma ideia aí para um matar a saudade do outro. E aqui eu respeito pais que ficam distantes dos filhos. Inclusive eu gravo esse vídeo aqui no Dia dos Pais. Fica aqui o meu abraço. Talvez você vai assistir isso aqui depois. Meu abraço e meus parabéns a todos os pais que me acompanham. Então respeito a saudade de pais distantes. O caso deles é diferente. É o Bolsonaro que cansou de cometer crimes, achou que ficaria por isso mesmo e não ficou. E o Eduardo, que foi para fora do Brasil, cometer crimes contra a nossa nação e também vai ter que pagar por isso. Simples assim. Então tá aqui, né? Agora o Eduardo querendo posar de quem tá, não vamos ter mais sanções contra outros ministros e a taxação, porque eles percebem que pegou mal para eles. Pegou mal, as pesquisas mostram isso. Lula ganhou pontos nas pesquisas eleitorais. A aprovação do governo que vinha em queda, dava uma melhoradinha, a aprovação melhorou. Então eles perceberam que politicamente falando, eleitoralmente falando, isso é muito ruim para eles. Isso é um fato, isso não é opinião, não é só você ler qualquer pesquisa que saiu aí.
Então é um ponto realmente importante, né, para a gente observar esse comportamento deles. E outro ponto, essa reunião deles com o Eduardo, gente, não tem nada de preocupação com o Bolsonaro. Os Estados Unidos está usando a família Bolsonaro para dividir o nosso país ainda mais. Mas o que os Estados Unidos estão preocupados é com a questão de dólar, questão dos BRICS, questão comercial. Sempre foi assim, continuará sendo, infelizmente. Então não pode o Brasil baixar a cabeça e nem achar que, é só dar anistia que agora os Estados Unidos vai virar amiguinho do Brasil e remover as tarifas. Não vai, isso é uma questão comercial. E os Bolsonaros, coitados, iludidos, achando que estão preocupados com o Jair. Tem essa paciência. Bom, pessoal, é o seguinte, o canal Cineminha lançou um vídeo top demais com uma lista, né, com indicações de vários filmes, não apenas fazendo uma introdução deles, para você já perceber, opa, o que cada um está querendo falar, mas também indicando onde assistir, que talvez você fica mais perdido que piolho em Tony Ramos. Não, mas esse filme aqui é legal, onde é que eu vou assistir? Aí tudo bem, você perguntar pro Google lá, você vai achar, mas nesse vídeo vai estar tudo mastigadinho para você, é a introdução, onde assistir, e só tem filmaço para você conferir nesse domingão aí, ó. Tudo bem que tem um jogo do Vasco e Atlético mais tarde, você talvez assista, já passou e tomara que o Vasco tenha ganhado do Atlético, mas tá sem saber o que fazer? Bora lá, canal Cineminha, o link tá aqui embaixo, conto com o apoio de vocês, valeu gente, até mais!